bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. Foi-se o temor, tristeza e agonia. É hoje o dia da salvação. Rejubilai, cantai em aleluia. Cantai, cantai, aleluia. Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nós estamos usando esse livro aqui, cujo título é Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica, cujo autor é Shaul. O nome do homem é Shaul. Vou ver direitinho aqui para não errar. Shaul Monstra. Eu tô gostando desse autor Shaul Monstra, porque ele tá falando de modo muito singelo, muito gostoso. Semana passada nós vimos alguns princípios da profecia bíblica. Nós percebemos que a profecia bíblica não é para ser interpretada hoje com a nossa mente. Nós precisamos viajar até o Oriente, lá na época de Jesus. E aí, com a mente deles, nós vamos entendendo a profecia. Por exemplo, quando João fala assim: caiu Babilônia. Na cabeça de seus ouvintes, eles sabiam que Babilônia já tinha caído há muito tempo. Babilônia caiu 600 anos antes de Cristo, 300 talvez. E então, o que significa caiu Babilônia? Ele estava falando caiu Roma. Pasmem! Hoje, 2000 anos depois de Jesus, já estamos no 7º milênio da profecia bíblica, e ainda o grito a ser dado é: caiu Babilônia, o fundamento de Gênesis. Por que caiu Babilônia? Porque se nós dissermos caiu Roma, haverá uma grita mundial. Então você precisa entender, Babilônia na Bíblia ainda hoje significa Roma. Sim. Lembra do sonho da estátua do Nabuco? Ele sonhou com uma grande estátua. A cabeça era toda de ouro, o peito era todo prata, o ventre era todo bronze, as pernas era todo ferro. E os pezinhos era ferro misturado com barro. E aí Daniel, interpretando a profecia dada por Deus a Nabuco, disse: a cabeça és tu, ó grande rei Nabucodonosor. O peito de prata é um reino que virá depois. A história conhece como o reino Medo-Pérsia. Depois virá o ventre de bronze. O mundo conhece como o reino da Grécia. E depois
vem as pernas de ferro. A perna de ferro é Roma. Roma esmiuçava os seus inimigos. Roma, conhecida por suas belas estradas que até hoje existem. Roma. E aí a profecia diz que no dia dessas profecias, no dia desse reino, quarto reino, virá um quinto que não será destruído. Só que esse quinto reino, que eu muito criativamente transformei em sétimo, para combinar com o 7 de Deus, 7 perfeito, 777. Tem aí as séries falando sobre isso, os grandes profetas maiores. Veja aí, nosso canal é abençoado por Deus, certamente. São quase 1000 vídeos, falta um pouquinho para eu falar 1000 vídeos! Então nós fizemos um marabalismo, eu mesmo fiz, tá bom? Ninguém me autorizou. Aí eu transformei os 5 reinos da profecia em 7. Eu vou explicar porque agora já falei mesmo. Então esse quarto reino é Roma. E Roma, ela tem 2 períodos de reinar. Então é Roma imperial e Roma eclesiástica. Depois que Roma imperial caiu, começou a reinar Roma eclesiástica, que está até hoje atuando aí. Teve uns perrengues, quase faliu, mas não, a profecia diz que ela sobreviveria e sobreviveu, está aí até hoje. Então, Roma virou 2, Roma imperial, Roma eclesiástica. Então, de 5 já foi 6. E aí, vamos agora transformar outro reino, tá? Lembra o segundo reino? O segundo reino era Medo-Pérsia, Média e Pérsia. Então eu separei em 2, Reino Média e Reino Pérsia, ok? 7º reino. E quem é o 7º rei que vai atuar? Esse rei não será rei do reino da terra. Esse rei da profecia de Nabucodonosor será quem? Jesus Cristo. Simbolicamente o texto diz: uma pedra caída da montanha, não tirada por mãos humanas. E essa pedra vai cair no pé da estátua, vai esmiuçar toda a estátua. E surgirá sobre todo o pó da terra um reino que jamais será destruído. Se você ficou com dúvida, anote aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar, tá bom? Nós estamos aqui no alto do Monte da Oração, em Barueri. Pessoas afluem de todos os cantos da terra para orar a Deus aqui nesse monte. Tem algumas orações meio esquisitas. Às vezes a gente vê lá pela meia-noite, sexta-feira à noite, umas coisas esquisitas, que não é necessariamente de Deus, sei lá. Talvez seja só meu preconceito, mas eu pessoalmente não gosto muito de frequentar esse monte da oração. Fui lá 1 ou 2 vezes, mas não tenho hábito. Não critico também quem vai. Tem um tiozão que fica lá da madrugada até meio-dia, 1h da tarde. Eu até falo para ele: ô meu irmão José, não esqueça que enquanto o senhor está aqui, a sua esposa está lá sozinha, coitada. Ela quer a sua presença. Deus não vai ligar se o senhor ficar um pouquinho com a sua esposa. Então, o fundamento de Gênesis 2. O verso para inculcar dessa semana é: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E nós vemos que quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, todos os seus ouvintes entenderam que ele estava chamando Jesus de Cordeiro de Deus. E Cordeiro de Deus era um cordeiro sacrificado para aplacar o pecado dos homens. Todos sabiam do ritual do santuário. Todo mundo deveria levar um cordeiro
para tirar o pecado deles. E existia o sacrifício matinal, o sacrifício matinal e o sacrifício vespertino. Então de manhã às 9, à tarde às 3, havia um sacrifício. E esse era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. O pecador confessava o pecado sobre o animal, sacrificava ali, ok? Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, aí está o Cordeiro de Deus, todos identificaram esse Cordeiro como o sacrificado por Deus. Então Cristo foi identificado, e aí desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz disse, esse é meu filho amado, em quem eu me contento. Então o autor Salmonstra, ele leva-nos ao Gênesis. Ele fala, vem aqui, vamos compreender o que significa o que significa Cordeiro de Deus. Por quê? Por que será que João teria falado Cordeiro? E aí o autor... Bom dia, cavalheiros. Eu gostei daquele brinquedo que passou aqui. Pena que parece que não estava funcionando direito, não. Você vê? Não parece um brinquedinho de criança? Muito legal, quero um pra mim também. Ah, desculpa, eu distraí aqui com o pessoal que passou. Então o autor, esse autor é magnífico, porque ele está fazendo uma... É como se ele fosse explicar a Bíblia toda. Só quem sabe que não dá para explicar a Bíblia toda em 3 meses. Mas ele fez o quê? Ele falou assim, olha, existem palavras-chave em Gênesis, com conceitos absolutos, que serão discorridos durante a Bíblia. Então ele falou, aí mostrou para nós aquela passagem em que Abraão sacrifica seu filho. E ele fala, essa experiência mostra... Bom dia, cavalheiro. Bom dia. Você acabou de passar no YouTube, hein? Vai com Deus. Aí ele fala, essa passagem mostra 2 palavras que serão discorridas ao decorrer dos escritos bíblicos. Então a primeira palavra é amor e a segunda é cordeiro. Cordeiro ou sacrifício? Vamos chegar lá. E você conhece a passagem, é muito conhecida. Aquela história em que Deus pede a Abraão seu filho da sua velhice. O cara tinha 100 anos quando teve esse filho. Ou seja, nunca mais ia ter outro. Ele nunca tinha tido um filho. E agora... Perdão, ele teve um filho, Ismael. Mas dele e da esposa dele, não. E aí Deus pede, leva ao monte da oração, leve ao monte o Moriá e ofereça seu filho, aquele que você ama, em sacrifício. Ofereça-o como cordeiro. Aí o menino falou, papai, estamos aqui prontinho para fazer o sacrifício. Mas cadê o cordeiro? E aí Abraão responde aquela frase célebre, Deus proverá. Ele tinha fé que Deus proveria Jesus. Hoje, como que nós dissemos, Deus proverá a salvação, porque Ele já proveu Jesus na cruz. Entende? E os versos para leitura na semana, só para relembrar que eu já falei antonte, é Isaías 47, Isaías 48, Isaías 48. Gênesis 22, 1 ao 13, João 3,16, Apocalipse 5, do 5 ao 10, 1 Coríntios 15, do 15 ao 19, Apocalipse 12, 1 ao 9. Muito bem, muito bem, muito bem. Domingo, nós falamos sobre o princípio da primeira menção.
Então, quando a palavra é mencionada pela primeira vez na Bíblia, essa palavra vem com um conceito sólido, sabe? Ela vem com um suprassumo, para que as pessoas possam entender o princípio. Eu esqueci a palavra que eu queria usar aqui, não lembro se está aqui. Mas é isso. A palavra ela apresenta, e Deus apresenta uma síntese daquilo, sabe? Um suprassumo. Muito bem. Segunda-feira, dia 7, ontem, né? Compreendendo o amor de Deus. Herdar a natureza pecaminosa significa que nossa percepção do universo foi contaminada com tendências ao egoísmo e ao orgulho. Nós não somos egoístas e orgulhosos naturalmente? Quase, não é? A palavra amor aparece pela primeira vez em Gênesis 22:2. O que essa história ensina sobre o amor de Deus? Ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus pediu a Abraão o seu filho, ele estava dizendo: eu vou dar o meu filho. Aí ontem na terça, Antonte segunda, ontem na terça, Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá. Por que saber que Jesus é o nosso substituto é essencial para a nossa salvação? Porque a gente não vai se debater em querer fazer e acontecer. Não, a gente não pode. Só Jesus pode passar por esse mundo e não se contaminar pelo pecado. Que esperança você teria se ele não fosse seu substituto, especialmente no juízo? Nenhum, porque a Bíblia diz: todos pecaram, estão precisando da glória de Deus. A glória de Deus é Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, lidando com a morte. Essa semana eu fiquei sabendo da morte de uma pessoa muito especial para uma pessoa que eu conheço. Há um mês atrás a pessoa estava comentando sobre essa pessoa, que era trabalhadora, etc, tal, vivia no interior, vinha para São Paulo, barará, barará. Nesse domingo a pessoa disse: essa pessoa voltando para o interior com suas filhas, bateu o carro, a pequenininha está bem, mas a maiorzinha está em coma. Ô Senhor, misericórdia. E ele faleceu. E ele tinha dito no mês passado: em março ainda estarei morando aqui em Barueri. Sim, Barueri é a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. E por coincidência, ele está morando aqui no Campo Santo, a partir do dia 15, parece. Muito bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre a morte. Quando que a morte é citada a primeira vez na Bíblia? E qual é o conceito disso? Bom dia, meu jovem. Uma palavra de oração para compreendermos melhor o texto da palavra de Deus. Poderoso Deus Criador Pantocrator, ó vigia das pessoas, ilumina o nosso espírito para que possamos compreender os conceitos da sua palavra. Pedimos em nome de Jesus e já agradecemos. Amém. Talvez o aspecto mais cruel de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. A morte nos espreita. A morte pede carona. Tinha um filme assim, filme horroroso. Besta demais, não assiste não.
A morte está sempre dizendo-nos: estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ressoa a palavra de Deus: não faça isso, porque morrerás. E ressoa a palavra do inimigo: não morrerás. A morte é o salário do pecado, diz Romanos 6:23. A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte de vida, o Criador. Assim, a morte tem papel importante nas profecias, tanto sua realidade quanto, ainda mais importante, sua solução, encontrada apenas em Jesus e em sua morte e ressurreição. Vamos ver, quando que se menciona a primeira vez a morte? Eu acho que foi no caso na história de Caim e Abel. Vamos ver. A primeira menção sobre a morte na Bíblia é a primeira vez em que ela ocorre. A primeira menção e a primeira vez em que ela ocorreu lançam luz sobre esse tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema. Então a pergunta é: qual foi a primeira ocorrência de morte na Bíblia? Por que as pessoas morrem? Como Deus vê a morte? Qual é a solução para esse problema? Gênesis 2:15 a 17, Gênesis 4:8 a 15, 1 Coríntios 15:15 ao 19, Apocalipse 1:18. Esse é um assunto muito denso. Então, meu querido, minha querida, se ficar alguma dúvida, anote aí nos comentários e eu prometo desenvolver melhor para você esse tema, tá bom? Alguns dizem que a morte é simplesmente parte da vida. Não é. Morte é morte, morte é separação de Deus, ponto final. Alguns dizem que a morte é uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Isso é verdade. A morte é uma intrusa. Ela não estava programada para acontecer aqui nesse planeta embaixo do sol. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, nosso coração protesta quando nos deparamos com ela, como se a humanidade percebesse de modo coletivo que existe algo fundamentalmente errado com a morte. Todos morremos, mas sempre que morre um querido nosso, como esse irmãozinho que morreu esses dias, a gente fica penalizado e fica inconformado. Eu perdi minha esposa, vai fazer 2 anos agora em julho. Eu fiquei inconformado porque eu não esperava aquilo. Aconteceu tão de repente que eu fiquei abobado. Eu achei que a minha esposa ia se recuperar e que nós continuaríamos trilhando os caminhos do céu. Mas ela partiu e me deixou sozinho aqui. Eu não estou sozinho, graças a Deus, eu tenho vocês. Porque depois que ela partiu, eu falei: Senhor, eu vou ficar de boca para cima agora, esperando a morte chegar? Aí ele falou: não, meu filho, faz o canal. Começa a falar do amor de Deus. Começa a dizer que a morte não é o fim, porque não é. Há alguns casos de morte que parecem ainda mais trágicos, como a morte de uma criança. O menino tem 3 anos, 4 anos. Minha irmãzinha morreu com 3 anos, leucemia. Outras morrem com meningite. Tem sentido isso? O policial sai para combater os bandidos e morre, leva um tiro no peito. Que morte sem graça, sem sentido. Na maioria das vezes, esperamos que os pais morram antes dos filhos, pois essa é a ordem natural. É a ordem artificial das coisas. Natural não é, porque a morte não estava incluída na criação.
Natural seria nós não morrermos. Mas ele está usando o termo que todo mundo usa, não é? É natural. Contudo, a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte, quando seu filho justo foi morto pelo irmão ímpio. Foi uma morte especialmente injusta. Caim falou para Abel: vamos ali no campo, meu irmãozinho. Vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. Bom dia, família. Vão com Deus. E aí chegou no campo, ele meteu a foice no pescoço do irmão e matou-o. Aí quando Deus falou: Caim, cadê seu irmão? Ele falou: eu não sei. Por acaso eu sou o tutor de meu irmão? Deus não dá a resposta lá. Mas ele dá a resposta em vários outros trechos da Bíblia. Sim, você é responsável pelo irmão que anda com você. Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao seu irmão. Ainda que você não goste dele. Caim não gostava de Abel, tudo bem. Mas isso não é motivo para matá-lo. Jesus, o justo, foi morto pelo ímpio, assim como Abel. Que morte poderia ter sido mais injusta do que a morte de Cristo? Que paralelos vemos entre a morte de Abel e a morte de Jesus Cristo? Os dois foram traídos. Os dois morreram sem cometer pecado nenhum. Como a morte de Abel nos ajuda a entender por que Jesus possui as chaves da morte, do Hades, sepultura, Apocalipse 1:18, e o que Deus nos oferece nele. Jesus, ao morrer na cruz, venceu a morte. Ele subiu vencedor. Ele é o sétimo reino do reino da terra. Tem uma série aí com esse título, o sétimo reino. E ele vai trazer vida a todos quantos o aceitarem como Senhor, Salvador e Rei. Sem que o problema da morte seja resolvido, porque nossa vida é, em última análise, inútil, sem sentido e fútil, somos gratos pela solução que Jesus nos oferece? Sim. Ai, desculpa, eu tô com frio. O sol está nascendo ali, que delícia. Eu sei que esse assunto é denso. Por favor, anote aí as suas perguntas. Eu quero fazer uma live falando sobre esses grandes temas da Bíblia. Mas eu confesso que essa semana eu estou indisposto. Eu não gosto do frio, está muito frio. Graças a Deus o sol está nascendo lá hoje. Mas meu corpo dói todo, meus ossos. Eu não sou sedentário, eu caminho 10.000 passos por dia. Mas essa é a minha única atividade física. Talvez eu precise fazer mais. Se ficou dúvida, por favor, anote aí, tá bom? Que o vigia das pessoas se abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz, paz, paz. Olha que sol lindo. Bom dia, sol. Você não pode adorar o sol, mas não renegue-o. Não ande por aí de guarda-chuva para se proteger do sol. Guarda-chuva é para se proteger da chuva. O sol é seu amigo. Não vá adorá-lo, mas não perca os seus benefícios. Bom dia, jovem. Bye, bye.